ciência em casa. E hoje nessa apresentação iremos falar um pouco sobre a astroquímica do meio interestelar, com Eduardo Ceperuelo Duarte, professor do IFRJ Campus Nilópolis. Confere no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Muito bem, então, boa noite a todos aí presentes na sala. Essa é uma aula, da disciplina de Seminários de Ciência e Tecnologia, que é uma disciplina optativa do curso de licenciatura em Física do IFRJ, Campus Volta Redonda, e o objetivo dessa disciplina é apresentar palestras que falem um pouco de física, do ensino de física, falem um pouco de educação. E hoje a gente tem a presença aqui do professor Eduardo Ceperuelo Duarte. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do professor, algo bem resumido, então, só para a gente ter uma noção, uma referência. Então, o professor Eduardo é professor de Física e Astronomia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele possui graduação em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Astronomia pelo Observatório Nacional e doutorado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Université de Cambrai Normandie, na França. Tem pós-doutorado na área de exoplanetas, quando ele trabalhou, então, na missão Kepler, sediada no Ames Research Center da NASA. Então, o professor Eduardo aí é uma referência na área, e a palestra, então, que ele vai proferir é a astroquímica do meio interestelar, tá? Eu vou pedir para todo mundo, durante a palestra, manter os microfones desligados, o vídeo também desligado. Se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali no chat, pode fazer a pergunta ao longo da apresentação também, tá? Não tem problema nenhum. Se quiser deixar para perguntar no final da palestra também, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem depois fazer perguntas, por áudio, falar, conversar um pouquinho com o professor, a gente tem aí um tempo até às 21 horas, tá bom? Então é isso, gostaria já de começar agradecendo o professor Eduardo, que se disponibilizou a participar, e a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Bom, obrigado, Aline. Antes de mais nada, agradecer o convite de palestrar aí para o pessoal de Volta Redonda. Eu escolhi esse tema porque é um dos temas que eu costumo fazer pesquisa, tá? Na área de astroquímica. O nome é bem geral, eu escolhi um título o mais geral possível, mas a minha tese de doutorado, que é o que eu continuo, às vezes, fazendo também, a gente estuda o meio interestelar irradiando moléculas em laboratório, com feixes de partículas, e analisando com infravermelho. E aí a gente vê a evolução, a mudança química das moléculas nesse gelo. Então, eu vou mostrar ao longo da apresentação que ele é focado nessa direção, apesar do título bem geral aí, tá? Então, nesse trabalho específico que eu vou apresentar, me deu um certo trabalhinho de fazer, porque os dados foram bem difíceis de serem analisados, de interpretar os dados. Então, eu já analisei, reanalisei várias vezes e finalmente acho que cheguei no meio termo aí que eu vou conseguir publicar. Esse ano vai sair uma publicação dos resultados dos dados que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, tem esses colaboradores, a Ana, que é professora lá do Cefet, do Celso Cobb, do Rio de Janeiro, o professor Enio, da PUC-Rio, e uma colaboração internacional, o pessoal da França, tá? Philippe Bauduc e o Hermann Rotard. Tem mais uma que eu acabei esquecendo de botar aqui, a Lícia Domaradska, também é do mesmo laboratório, um acelerador de partículas lá na Normandia, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Bom, então eu começo caracterizando um pouco o meio interestelar, tá? Porque é o local onde a gente faz a nossa pesquisa, tá?
Então, eu peguei aqui algumas fotos no Astronomer Picture of Day, que tem fotos maravilhosas, né? São bem melhores do que as imagens que a gente obtém dos dados observacionais. Claro que os objetivos aqui são totalmente diferentes, o astrofotógrafo não está muito preocupado com a integridade dos dados, ele está preocupado com a estética da foto, enquanto que o pesquisador ele está preocupado em não perder nenhuma informação dos dados, né? A estética é a última coisa que importa para uma imagem. Então, aqui tem uma região na constelação do Touro, só para vocês se situarem aqui, quem gosta um pouco de fazer observação do céu, aqui estão as Pleiades, tá? Nesse campo aqui de visão, e aqui está Aldebaran, a alfa da constelação do Touro, e as Ráiades aqui, né? Aquele V característico da constelação. Então, dá para ver tudo nesse campo aqui de visão, tá? E a gente percebe que a matéria ela está distribuída, né, pelo espaço. Em algumas regiões, essa densidade é um pouquinho maior, podendo chegar a 10 a 6 moléculas por centímetro cúbico. Reparem que nós ainda estamos falando de regiões com densidades baixíssimas, se a gente for comparar com, por exemplo, a atmosfera da Terra, tá? Mas ainda são regiões cuja densidade é suficiente para conseguir bloquear a luz de estrelas que está por trás, né? Então, reparem que aqui você tem regiões escuras, mais opacas, que bloqueiam a luz que vem das estrelas, tá? Então, essas nuvens moleculares, como são chamadas assim, que é inclusive a região onde as estrelas são formadas, é de grande interesse astrofísico, mais especificamente da astroquímica, porque a gente quer entender como é que as moléculas elas são formadas nessa região. Os telescópios, os astrônomos têm descoberto nessas regiões moléculas, podendo chegar a ser moléculas até complexas, tá? De interesse pré-biótico. Então, e agora com o surgimento dos exoplanetas, né, a descoberta dos exoplanetas, uma nova área que se abre aí na astrofísica, entender cada vez mais a química que está por trás nessas regiões de formação estelar também contribui para se entender um pouquinho da formação desses planetas, né? Porque a formação estelar, pelo que a gente está vendo, ela também tem a formação planetária ao redor dela, que o material é o mesmo. O material é dessas nuvens moleculares, tá? Então, no caso dessa região da nebulosa, da nuvem molecular de Touro, está uma distância de 450 anos-luz. Só para a gente ter uma ideia, tudo que a gente está vendo aqui não necessariamente faz parte da nuvem molecular, tá? As Pleiades, por exemplo, ela está a 400 anos-luz, então, quer dizer, está um pouquinho mais na frente dessa nuvem. A mesma coisa as Ráiades, esse aglomerado, também é um aglomerado de estrelas, as Ráiades. Aldebaran não tem nada a ver com as Ráiades, por exemplo. Aldebaran, se não me engano, as Ráiades está a 150 anos-luz, tá? Esse conjunto aqui de estrelas, em formato de V, e Antares está a 65 anos-luz. A gente olhando assim, parece que está um pertinho do outro, né? Parece até que as estrelas fazem parte, estão misturadas com o gás da nebulosa. Mas, na verdade, as distâncias são muito grandes. São tão grandes que a gente perde a noção de paralaxe. E aí parece que está uma misturada com a outra. Mas essas regiões do meio interestelar, que tem uma densidade um pouquinho mais alta, tá? Ela, além do gás, que constitui 99% da matéria, também tem partículas formadas principalmente de carbono, silício e silicatos. Essas partículas constituem aproximadamente 1% da matéria da nuvem molecular, tá?
e elas fornecem justamente a superfície onde as reações químicas podem ocorrer. Porque com densidades desse tipo, 10 a 6 moléculas por centímetro cúbico, é difícil você fazer química, né? É difícil ter reações químicas com densidades tão baixas como essa. Mas quando você tem uma superfície, aí a coisa facilita um pouco, né? O local onde os átomos podem estar mais próximos entre si e haver ali uma reação e as moléculas serem formadas. Aqui uma outra região bastante famosa, né? Talvez vocês conheçam pela constelação e não pela nuvem em si. Nós temos aqui a constelação de Órion, tá? Betelgeuse está aqui, a mais avermelhada, né? Mais alaranjada. Bellatrix, Rigel, Saiph, e tem aqui o cinturão, Alnitak, Alnilam e Mintaka. Eu não sei o nome de todas as estrelas, não, mas pelo menos as principais, assim, eu lembro de alguma coisa, tá? Se nós pudéssemos detectar, olhar em outros comprimentos de onda, essa região da constelação de Órion seria muito mais brilhante, né? Olha o complexo de nuvens de gás e poeira que você tem nessa região. A gente só consegue ver realmente, porque o brilho permite a observação, a nebulosa de Órion, que é esse pedacinho aqui. Então, a nebulosa de Órion é um pedacinho desse complexo de nuvens que tem naquela direção. Tá? Novamente, por conta da perda de paralaxe, parece que as estrelas fazem parte ou estão misturadas com a nebulosa, mas não. Tá? A nebulosa em si está a 1.500 anos-luz de distância, e as estrelas da constelação estão, portanto, na frente, né? Bem distantes também da nebulosa. No caso desse complexo, você tem uma extensão que pode chegar, a ordem de grandeza aqui é centenas de anos-luz, tá? Então, as demais não, a de Touro que eu mostrei para vocês não chega, se eu não me engano, eu não encontrei a extensão do complexo ali da nebulosa da nuvem de Touro, mas uma ordem de grandeza assim, geral para as nuvens, para as nebulosas e nuvens moleculares, é de algumas dezenas de anos-luz. Ainda assim, é muito extenso, né? Se a gente parar para pensar que a estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz de distância, então imagine uma nuvem de gás e poeira que se estende daqui até a estrela mais próxima, podendo até ultrapassar essa distância. Mais algumas regiões do meio interestelar. Aqui é a Cocum Nebula, que está, se eu não me engano, na constelação do Cisne, tá? É essa região aqui. Ela já está a uma distância bem maior, 3.300 anos-luz, e ela, no caso, tem uma extensão de 15 anos-luz, então ela não é tão grande, quer dizer, é grande, né, mas comparado com o complexo da nebulosa de Órion, ela já não é tão grande. E aí a gente consegue perceber o efeito das regiões onde o gás, onde a poeira é bastante abundante, né? A densidade ali é suficiente para bloquear. Vocês podem até perguntar, mas se o gás é tão rarefeito assim, ainda é rarefeito, como é que ela consegue bloquear a luz das estrelas? O problema está justamente na extensão. A densidade é baixa, mas pelo fato desse gás se estender, essa região se estender por anos-luz de distância, ela consegue atenuar a luz das estrelas que estão no campo de trás, né, a ponto de você não conseguir observar no visível e ter que utilizar, às vezes, outros comprimentos de onda, principalmente no infravermelho, para você conseguir observar uma estrela que está atrás da nuvem molecular, da nebulosa. E, por último, essa é a última foto bonita que eu trouxe aí para vocês, depois não tem mais foto bonita, é a região a Rho Ophiuchi, que está entre o Escorpião e a constelação do Ofiuco. Aqui, por exemplo, para vocês se situarem, essa aqui é a Antares, que é a alfa da constelação
do Escorpião, tá? A Rua Ofiuco está a uma distância de 520 anos-luz de distância, tá? E aqui a gente percebe bastante gás, percebe bastante poeira, bem opaca, né? Bloqueando a luz das estrelas e o que está atrás dela. Então, como é que a gente estuda essas regiões? Primeiro de tudo, a gente capta a luz que vem de lá, tá? Essa luz pode ser emitida pelo próprio gás, como, por exemplo, aqui, essas nebulosas aqui são essa aqui é de reflexão, essa aqui possivelmente é uma nebulosa de emissão. O que é uma nebulosa de emissão? O gás da nebulosa, eventualmente, pode ser ionizado por uma estrela próxima, né? Pode estar ionizando o gás ali, ou seja, está arrancando os elétrons, e aí, quando esses elétrons recombinam com os átomos, a nebulosa passa a emitir luz e você vê a nebulosa. Tá? Essa é uma nebulosa do tipo de emissão. Existem aquelas que são nebulosas de reflexão, que espalham a luz das estrelas, e aí, ao espalhar, como o processo de espalhamento dá preferência aos fótons de pequeno comprimento de onda, né? É justamente a luz azul que é espalhada. É o mesmo efeito que ocorre na nossa atmosfera, né? A atmosfera espalha a luz do Sol, de preferência a luz azul, de pequeno comprimento de onda, e por isso que a coloração da nossa atmosfera é uma cor azulada, tá? Então, no caso, quando eu tenho uma nebulosa de emissão, eu posso captar a luz da própria nebulosa e caracterizar o gás que está ali, a energia, fazer a população de átomos e moléculas e que estados energéticos eles se encontram. Agora, quando eu tenho regiões como essa aqui, né, que no visível não está emitindo nada, muito pelo contrário, está bloqueando a luz que vem de trás. Como é que eu faço? Como é que eu faço para caracterizar essa região, né, o gás que está ali, a poeira? Bom, aí eu tenho duas opções, porque se for uma região onde você tem estrelas se formando, você não vai captar no visível, porque a estrela, durante o processo de formação dela, ela não emite no visível, ou emite muito pouco no visível, tá? Ela vai emitir mais no infravermelho. Então, você vai ter que utilizar detectores no infravermelho para detectar a luz que vem dessas estrelas. Ou então você tentar observar as estrelas que estão na parte de trás dela, no campo de trás, que são as chamadas de background stars. Tá? Ou seja, a estrela em si não tem nada a ver com a nebulosa, não tem nada a ver com a região. Tudo que você está fazendo, você está aproveitando a luz dela que está atravessando a região e detectando aqui, porque ao atravessar essa região, a luz vai interagir com o gás e a poeira que está ali e vai formar linhas espectrais no espectro daquela estrela. Aí você precisa fazer aí um tratamento para eliminar as linhas espectrais da própria estrela, tá? E extrair dali um espectro com linhas espectrais apenas da nebulosa, tá? E geralmente isso também é feito no infravermelho, às vezes até no rádio, tá? Porque no visível, como vocês podem ver, não vai dar para você detectar a luz que vem da estrela que está atrás, tá? Então, é dessa maneira que os astrônomos fazem. Eles, para estudar essas regiões, você precisa de uma fonte de luz que esteja ou inserida nela ou atrás dela, e que aí a luz emitida por essa fonte vai interagir com o gás da própria nebulosa, e essa interação vai ter a absorção, né, dos fótons nos comprimentos de onda correspondentes, e assim você consegue caracterizar, ver qual é a composição química desse gás. Tá? Então, o que muitos fazem é tentar mapear densidade, composição química, em função das propriedades físicas do gás, da seguinte maneira: comparando regiões onde você tem formação estelar, onde você consegue detectar uma protoestrela, uma estrela pré-sequência principal lá dentro, ou seja, o gás que está ali em volta
esse gás vai estar em condições físicas diferentes do gás numa outra parte da nebulosa, onde não tem estrela nenhuma se formando. E aí você detecta simplesmente a luz que vem de uma estrela que está lá no background. Tá? Então, essa é a maneira com que os astrônomos observacionais eles adotam para caracterizar a nebulosa, desde de regiões onde você tem formação estelar, até regiões onde não tem formação estelar nenhuma. Você tem a nebulosa ali quietinha, parada, digamos assim, com as propriedades físicas anteriores às propriedades físicas durante o processo da formação estelar. E aí você consegue desenvolver todo um modelo de evolução das nuvens moleculares. Tá? Bom, então, dito isso, fazendo essa introdução, aqui eu mostro para vocês os espectros na direção de algumas das regiões. De novo, para vocês terem uma noção aqui de escala, esse pedacinho aqui não é de nenhuma das regiões que eu mostrei aqui, tá? Talvez até seja, mas é desse trabalho aqui, do Nobel Herol 2013, mas só para vocês terem uma ideia, essa escala é um pedacinho apenas. Às vezes eu estou olhando, por exemplo, nessa direção aqui, um quadradinho, tá? Aqui eu estou numa escala, estou num campo de visão muito maior. Tá? Então, quando a gente vai fazer observação, a gente se concentra num pedacinho da nebulosa e, geralmente, naquelas regiões onde você tem formação estelar ocorrendo. Essas estrelinhas aqui marcam justamente as regiões onde você está tendo formação estelar. Tá? E aí, quando você faz esse YSO aqui, é justamente disso, de Young Stellar Object. E aí, quando você mede os espectros da luz que vêm dessas direções emitidas por esses objetos jovens, né, objetos estelares jovens, a gente encontra as linhas espectrais ou bandas moleculares, como são chamadas. O comprimento de onda aqui está lá no infravermelho. Tá? Então, nesse intervalo de 2,5 até 5 microns de comprimento de onda, é a região do infravermelho que a gente está trabalhando. Então, eu consigo identificar uma banda bastante larga que está associado com a molécula de água, mas no estado sólido. Ou seja, na direção dessas nuvens, eu tenho água, eu tenho gelo de água. Assim como eu também detecto uma banda característica do CO2, de uma vibração da molécula do CO2, tá? Também no estado sólido, assim como o CO. Então, como é possível você ter, naquela região formada por gás e poeira, ter essas moléculas no estado sólido, na forma condensada, né? Justamente como eu falei nos grãos, né? Sobre os grãos de poeira, as condições físicas ali são tais, as temperaturas são baixas o suficiente para que o gás se condense, ou até mesmo que essas moléculas se formem diretamente na superfície desses grãos. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas as observações e os modelos sugerem que a água e o CO2 eles não são formados no gás. O CO, sim, o CO existe uma previsão de que a formação do CO se dê no gás, apesar de que ele também pode ser formado na superfície. Tá? Mas tanto a água quanto o CO2, eles são formados através de reações químicas de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio na superfície dos grãos de poeira. Tá? Então, você primeiro tem a formação de um radical OH na superfície do grão. Esse OH, se ele encontrar um outro átomo de hidrogênio, que é o mais provável, né, uma vez que o hidrogênio é o mais abundante, ele forma água. Mas ele pode encontrar uma molécula de CO, que eventualmente esteja ali na superfície. Né? Se ele encontrar uma molécula de CO, OH com CO pode formar CO2, liberando, evidentemente, o átomo de hidrogênio de volta. Tá? O CO, ele
possivelmente ele é condensado posteriormente, numa segunda fase da evolução da nebulosa, quando a densidade aumenta bastante. Aí, quando a densidade do local aumenta e a temperatura cai a ponto de atingir a temperatura de condensação do CO, então o CO acaba se depositando, se condensando sobre essa primeira camada que foi formada de água mais CO2, né, uma mistura de água mais CO2, e você tem um gelo estratificado, né, um gelo em camadas. Você tem uma camada de água mais CO2, sendo que a proporção ali, a grande maioria é água, tá? O CO2 chega a apenas 20% no máximo do gelo. E por cima você tem uma camada de CO puro. Isso é observacional, tá? Isso é observacional. Eu vou mostrar para vocês que a partir dessa banda aqui do CO, a gente consegue inferir todas essas características. De que tem CO puro, tem CO misturado com água. A gente vai ver isso mais para frente. Mas primeiro eu estou mostrando para vocês, caracterizando essas regiões de formação estelar, tá? Aqui eu tenho dois espectros. Repare que nessa região aqui agora eu tenho uma região onde eu tenho estrelas se formando e uma outra em que isso aqui, na verdade, é uma estrela de campo, é uma background star, quer dizer, aqui tem um objeto que não tem nada a ver com a região da nebulosa, ele está atrás, não está associado, tá? E aí eu consigo caracterizar as duas regiões, a primeira onde eu tenho um YSO, repare que aqui a banda do CO quase não existe, né? Onde eu tenho formação estelar, e aqui uma região, essa região aqui, onde você não tem formação estelar. Então, as condições físicas do gás aqui e da poeira é diferente das condições físicas do gás e da poeira aqui, onde a formação estelar está ocorrendo. Então, é dessa maneira que a gente caracteriza, tá? Então, um pouquinho aqui da química que está ocorrendo lá no grão e da evolução da nebulosa. Primeiro, você tem a formação da água através da combinação de hidrogênio mais OH, tá? Como eu falei, há uma competição entre o OH, tanto para a formação da água quanto para a formação vou até usar o meu recurso aqui da canetinha. Então, eu posso ter H mais OH formando água, tá? H2O. Mas, se esse OH encontrar uma molécula de CO na superfície, você vai ter isso aqui. Você vai ter a formação de CO2, tá? Então, acredita-se que essa seja a primeira camada de gelo que seja formada lá nos grãos de silicato, nos grãos de carbono, seja água mais CO2, tá? Depois vem o CO. Claro, como eu falei para vocês, o fato do CO participar lá do início da formação do CO2, alguém pode argumentar, mas você também não pode ter CO nessa primeira camada? Você pode, mas como a abundância é baixa no início, né, porque as temperaturas no início elas estão acima da temperatura de condensação do CO, então você vai ter pouco CO chegando ali na superfície e colando, né, e ficando na superfície. Você pode ter CO que bate ali na superfície e volta para o estado gasoso. Então, o tempo de vida do CO na superfície é muito pequeno nesse início. Depois, conforme a nuvem vai evoluindo, a densidade eventualmente pode aumentar nessa região, e aí a temperatura cai, né, porque principalmente na parte interna dessas nuvens mais densas, essas regiões mais densas, a radiação ionizante acaba não chegando, sendo bastante atenuada. Isso faz com que a temperatura ali dos grãos caia a ponto de chegar aos 10 kelvins, tá? Temperaturas baixíssimas, e aí sim o CO, que tem uma temperatura de condensação ali em torno de 20, 30 kelvins, aí sim ele condensa com uma eficiência bem maior.
Só que aí você já tem ali por cima uma camada de água, né? Uma camada de água e uma pitada de CO2. Eduardo, Bom, então, diga. tem uma pergunta aqui da Cláudia. Ela coloca aqui uma pergunta e um comentário. Ela escreve assim: a banda do CO some nos objetos em formação estelar por causa do seu congelamento nas linhas do CO? Aí ela comenta embaixo: linha de CO congelado que se forma a uma certa distância da estrela, onde as temperaturas começam a ficar mais baixas. Conseguiu? Isso, é mais ou menos isso. Você tende a. Não é que você não encontre a banda do CO, gelo de CO, nas regiões de formação estelar. Você ainda assim encontra, tá? E isso tem a ver com o que eu vou explicar mais para frente. Mas é mais provável de que nas regiões de formação estelar você não encontre mais a banda de CO, justamente porque a temperatura vai aumentando, né? E aí, conforme a temperatura aumenta, o CO que está na superfície, ele sublima, ele volta para o estado gasoso. Tá? Então, a tendência é essa, você não encontrar banda de CO nas regiões, na direção de protoestrelas ou objetos estelares em formação. Mas ainda assim você encontra porque o CO, principalmente o CO que está na interface com a água, ele pode se difundir pela água e ficar aprisionado. Tá? Então, você ainda assim pode encontrar alguma coisa de CO no estado sólido nessas direções, só que você consegue identificar. Você consegue identificar justamente porque a gente faz a decomposição das bandas moleculares, tá? E percebe que o CO, essa aqui, por exemplo, é uma banda do CO, tá? No infravermelho. E esse trabalho é um trabalho do Pontoppidan, de 2003. Ele decompôs, ele percebeu que a banda do CO, ela é, na verdade, a combinação de 3 componentes diferentes, que ele chamou de componente vermelha, que está em comprimentos de ondas maiores, tá? É uma componente mais larga, uma componente do meio, que está centrada aqui. Aqui a gente costuma utilizar número de onda ao invés de micrômetros ou angstroms, tá? Então, essa unidade aqui, que é o inverso do comprimento de onda, a gente chama de número de onda e ela é dada com essa unidade, centímetros a menos 1. Então, a componente do meio, essa maior aqui, ela bate em 2139, 2139 centímetros a menos 1. Isso está bem no infravermelho médio, tá? No infravermelho médio. A componente vermelha, ela está em 2136 centímetros a menos 1. E uma componente azul, que é essa aqui, está em 2143 centímetros a menos 1. Tá? Cada componente está associada com um local diferente que o CO se encontra. Geralmente, a componente do meio, essa maior aqui, ela está associada com o CO presente num ambiente, num gelo, onde você não tem moléculas hidrogenadas, ou seja, você não tem molécula que contenha hidrogênio. Você tem, que são chamadas também de moléculas polares, tá? Então, quando o CO está numa região onde não tem moléculas polares, somente moléculas apolares, o CO, a vibração da molécula de CO, ela vai absorver nesse comprimento de onda, tá? Então, essa vibração depende da região em que o CO se encontra, tá bom? E aí, o possível candidato, a região possível aí que o CO pode se encontrar é uma região de CO puro, porque o CO é bastante abundante no gás. Então, o mais provável é que esse 2139 represente o CO puro, uma camada de CO puro lá no gelo, tá? Já essa em 2136, que está associado com o CO interagindo com moléculas hidrogenadas ou moléculas polares, o mais provável
é que seja água, é o CO misturado com água, tá? E essa componente 2143, o Pontoppidan, ele ficou em aberto, tá? O Pontoppidan atribuiu essa componente à questão de polarização da luz, tá? A luz polarizada que vem da estrela, né? Ao passar por essas regiões, seria absorvida pela molécula nesse comprimento de onda, nesse número de onda. Mas há bastante controvérsia. A gente que atribui essa componente ao CO interagindo com outras moléculas mais complexas. Vocês vão ver aqui que os dados que a gente obtém de laboratório, a decomposição é bem mais complexa do que isso, tá? A gente consegue decompor essa região, essa banda do CO, em 5 componentes, 6 componentes, dependendo da situação. Bom, como é que a gente estuda isso no laboratório, então? Passando agora para a parte de laboratório. A gente não faz observação do meio interestelar, o que a gente faz é tentar reproduzir as condições do meio interestelar em laboratório, né, e analisar. Então, a gente utiliza câmaras de vácuo para poder... claro que a gente não vai chegar nas 10 a 6 moléculas por centímetro cúbico, a gente vai estar muito longe disso. O vácuo de laboratório ainda é muito denso comparado com a densidade do meio interestelar, mas é melhor do que você trabalhar a 1 atmosfera, né? E você ainda consegue controlar a questão da água. A água é difícil de controlar. Tem muito vapor d'água na atmosfera, né? Então você precisa estar no vácuo para conseguir controlar essa abundância de água que você vai colocar lá dentro. Você precisa de um criostato para atingir temperaturas da ordem de 10 Kelvin, isso a gente consegue fazer em laboratório, então os criostatos que a gente tem nos laboratórios atingem essa temperatura, tá? E aí a gente precisa do gás, né? Então a gente deposita, aqui seria uma visão superior da câmara de vácuo, tá? Aqui no meio a gente tem uma superfície, um substrato, como a gente chama, que a gente utilizou CSI para fazer como superfície, como substrato. Esse substrato ele está ligado a um criostato. O eixo do criostato está perpendicular à tela, tá? Então, ele estaria saindo da tela. E aí, como ele está em contato térmico com esse criostato, ele atinge temperaturas da ordem de 10 Kelvin. Bom, eu tenho uma entrada de gás para formar o nosso gelo, né? Então, aqui, com essa entrada de gás, a gente consegue depositar água, consegue depositar CO, consegue depositar CO2, e aí, quando as moléculas atingem essa superfície, elas grudam, né? Formando, assim, o nosso gelo. É dessa maneira que a gente forma as camadas de gelo em laboratório. E espessuras da ordem de micrômetros. Tá? Vou mostrar, no caso desses experimentos aqui, quais foram as espessuras que nós trabalhamos. A gente tem um eixo aqui de radiação, então, uma vez produzindo gelo nessa camada, a gente gira esse substrato para ficar de frente para o feixe de partículas. Tá? Então, essa câmara de vácuo está acoplada numa linha de um acelerador de partículas. Nesse experimento aqui, especificamente, a gente realizou lá no Ganil, que é o acelerador francês, lá na Normandia. E aí nós irradiamos com íons pesados, né, os chamados íons pesados, que foram núcleos, íons de níquel, que foram acelerados, e nós bombardeamos, então, esse gelo com íons de níquel a uma energia de 46 MeV. Tá? Então, eles foram acelerados de modo a ter uma energia de 46 MeV. Só para vocês terem uma ideia dessa energia, o que significa isso é que toda vez que um íon interage com a matéria, ele atravessa uma superfície, ele tem 2 formas de interagir com os átomos e as moléculas do alvo dessa matéria. Tá? Ele pode interagir via elétrons, tá?
com os elétrons da eletrosfera de cada átomo, ou ele pode interagir diretamente com os núcleos, ele pode colidir com os núcleos da matéria, do alvo, e meio que fazer uma bagunça, né? Se você tem algum sólido cuja estrutura atômica dele é cristalina, ou seja, bem organizadinha, o feixe de partículas pode provocar uma bagunça ali nessa estrutura cristalina, tá? E isso vai depender da energia. A interação, seja com os elétrons do alvo, ou seja, com os núcleos, vai depender da energia do íon. Então, a 46 MeV, a interação é tipicamente eletrônica. Então, os íons de níquel, ele vai lá e interage com os elétrons. Ele arranca os elétrons dos átomos que constituem o alvo, e aí, ao arrancar esses elétrons, ele pode promover quebra desses átomos, pode produzir radicais dentro do seu alvo, e aí, com isso, promover justamente as reações químicas, né? Porque, repare, nós estamos falando aqui de uma química que ocorre a 10 kelvins. Então, você precisa de um agente externo para dar energia no sistema para que as reações químicas ocorram. Caso contrário, é muito difícil você produzir uma reação química a uma temperatura tão baixa, tá? Mas o gelo que a gente fez nesse estudo aqui, especificamente, era justamente um gelo de água mais CO, tá? E o gelo não foi feito exatamente igual ao que a gente tem no meio interestelar, ou seja, por camadas. A gente fez uma mistura. A gente misturou água, vapor de água e CO numa pré-câmara, tá? Misturou e depois depositou essa mistura. Então, o gelo que a gente formou foi um gelo mais ou menos homogêneo de água mais CO, tá? Então, no final das contas, o que a gente está simulando ali é justamente a interface entre a camada de água e a camada de CO por cima. Aquela interface onde pode ocorrer uma mistura é justamente o que a gente está simulando aqui no laboratório. Bom, então, só para vocês terem uma ideia de como que é, a gente, quando fala em gelo, a gente tende a pensar numa coisa contínua, né? Numa superfície ou num volume contínuo. Mas, do ponto de vista molecular, o que a gente tem é isso aqui, tá? Cada símbolo desse aqui representa uma molécula de água, com um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E aí, quando eu formo um gelo de água a baixíssima pressão, né, dentro de uma câmara, o que você tem é que as moléculas elas não ficam organizadas numa estrutura que a gente possa chamar de cristalina. Isso aqui é o que a gente consideraria um gelo amorfo, né? Ou seja, está tudo bagunçado, a orientação das moléculas não tem uma organização, tá? E esses pontilhados verdinhos aqui mostram as pontes de hidrogênio, né, sendo formadas entre um átomo de hidrogênio e a outra molécula de água, tá? Aqui é uma visão de lado, uma visão lateral desse gelo. Então, aqui eu estou olhando a superfície, estou olhando de cima, aqui eu estou olhando de lado, então eu estou vendo a espessura desse gelo. E aí eu vejo, olha a superfície como fica irregular, né? Não é uma superfície lisinha. Por que é importante ter essa visão molecular do sólido? Porque o que vai atravessar aqui, ou o que o CO vai interagir, são moléculas. A interação é via molecular, né? Até mesmo o níquel, quando atravessar, é um íon que está passando por aqui. Então, não é um íon que está passando na superfície contínua, ele vai chegar ali e vai fazer um buraco macroscópico. Não é isso. É sempre do ponto de vista molecular. Então, repare que a água, o que a gente chama de superfície da água, seria justamente essas regiões, né? E repare que nem toda molécula de água forma pontes de hidrogênio, principalmente aquelas que estão próximas à superfície. Então, eu tenho um OH, uma perna OH aqui da água, solta, e que isso vai produzir uma assinatura no nosso espectro. Esse aqui é o espectro que a gente obtém de laboratório, tá? Está sendo dado aqui em absorbância, então por isso que você tem um pico ao invés da linha espectral que a gente está acostumado vendo um vale, né?
Então, isso aqui está medindo a absorbância daquele comprimento de onda, tá? Que geralmente está associado com alguma molécula. Então, essa banda aqui, que a gente chama OHDB, DB de Dangling Bond, é justamente esse OH que não está formando ponte de hidrogênio, ele está solto. Então, ele tem uma vibração diferente, ele vibra mais do que o OH que está produzindo essa banda aqui. Essa banda aqui é a vibração do OH, só que ligado a uma outra molécula de água. Tá? Então, a vibração é mais lenta e a largura do pico e a intensidade aqui mostra justamente que é essa vibração que é mais abundante no meu gelo. Essa vibração do OH ligado, vamos chamar assim, é mais abundante do que o OH solto, ou dangling bond. Então, aqui tem uma tabelinha que associa cada banda desse espectro, para que a água tem 4, na verdade 5, porque aqui também tem uma banda da água, tá? Interposta aqui com o CO. Isso tudo aqui de respeito à água. E o CO só tem essa aqui, tá? Assim, principal, que você possa analisar, tem essa banda principal, que também é o stretch, é o carbono e oxigênio vibrando, e que vai absorver aqui mais ou menos em 2139. Bom, aqui eu estou fazendo um zoom na região entre 2.500 centímetros a menos 1 até 2.000. Só para vocês terem uma ideia, 2.500 até 2.000 é esse pedacinho aqui, para a gente visualizar melhor essa região do CO. Tá? E aqui, mostrar para vocês o que acontece antes e depois da radiação, do feixe de partículas. Então, aqui está aquela banda principal do CO, que foi cortada. Eu até observo alguma coisa do isotopômero, né, que é o CO com o carbono isótopo de carbono 13. Tá? Repare aqui nessa banda do CO2 que no início ela existe aqui de intrusa. Tá? Não era para ter CO2 no início, mas é porque a gente não consegue evitar todo o vazamento. Então, esse CO2 aqui é o que veio da atmosfera junto. Tá? Acabou vazando e entrando lá no início do nosso experimento. Então, tem uma pequena contaminação de CO2, mas olha o que acontece com a banda do CO2 após a irradiação. Você tem a formação de CO2. Tá? O CO2 é facilmente formado quando você tem CO no teu gelo. Tá? Além do CO2, você tem várias outras moléculas, até o isotopômero do CO2 você também forma. Ó. CO2, carbono 13. Tá? E você tem várias outras bandas, vários outros picos que surgem, que isso já está tudo tabelado na literatura, você consegue associar qual é a molécula correspondente que está produzindo. Então, quer dizer, ao irradiar esse gelo, água mais CO, a gente produziu moléculas. Essas moléculas aqui são especificamente da formação do CO. Se você irradiar CO puro, você vai formar essas moléculas aqui também, tá? Ou seja, não é uma produção híbrida, não tem participação da água na formação dessas moléculas aqui. Isso aqui é do CO sozinho, tá? Aqui é o CO puro, né? Isso aqui foi até uma publicação que a gente fez lá em 2010, tá? Mostrando que quando você irradia CO puro, você tem uma penca de moléculas sendo formadas, tá? E aqui, água mais CO, repare que não é tão rico assim quanto o CO puro, né? Repare que a água acaba, provavelmente, criando outras linhas, camadas, quer dizer, camadas não, outras reações em que vai roubar esse CO, e aí, ao invés de formar moléculas como C4O2, C5O, você vai formar outra coisa, tá? Aqui já na região de 2.000 até 1.000, tá? Então, a gente não está pegando mais o CO, a gente está pegando vamos voltar lá para o espectro maior, 2.000 até 1.000, estou pegando essa região aqui, que é a região que tem outra banda da água.
E aí a gente vê, aí sim, a gente vê na mistura água mais CO, a gente vê a formação, a assinatura do H2CO, formaldeído, a assinatura do CH4, a assinatura do ácido fórmico, já são moléculas já de interesse pré-biótico, né? A gente consegue produzi-las em laboratório a partir desse experimento. Bom, mas o meu interesse nesse trabalho foi especificamente entender a estrutura do CO, do gelo de CO lá no meio interestelar. Tá? Então, eu analisei com mais detalhes. Quanto tempo eu tenho aí, Aline? Só para eu me situar aqui, para eu não me perder. A gente vai até às 9, então mais uns 10, 15 minutos, para o pessoal ter um tempinho para fazer perguntas também. Tá bom. Então, vou acelerar aqui um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei a banda principal do CO, que é essa aqui, né, lá em 21.2138, e fiz a decomposição, tal como os astrônomos observacionais fizeram essa decomposição do meio interestelar. E aí a gente vê que o espectro de laboratório, que ele tem uma resolução um pouquinho maior, a gente consegue ver uma penca de componentes, né? E aí isso aqui que foi chato, porque como eu tenho um espectro para cada dose de radiação, eu tive que fazer a decomposição de várias bandas de CO, um para cada valor de fluência, né? Fluência é uma medida do quanto de íons bateram no teu alvo por centímetro quadrado. Então, eu consegui decompor aqui em 6 componentes no total. Essa componente aqui é muito interessante, a 2150, porque é o CO. Aqui, novamente, a representação da molécula de água, né? E essa aqui da molécula de CO. Quando eu tenho CO interagindo com um OH solto, que não faz ponte de hidrogênio, a vibração do CO vai ser nessa região, próximo de 2150. Então, vai ter uma assinatura aqui característica desse CO. Tá? Quando o CO está interagindo com o OH que está ligado, aí a absorção dele já vai ser aqui bem na meiuca mesmo, em 2138. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer associações de cada uma dessas componentes com a interação do CO, o que é maravilhoso, né? Porque você começa a entender um pouco da dinâmica do que está acontecendo lá no meio interestelar. Bom, então, aqui está a razão pelo qual eu tive muito trabalho nesse artigo, porque eu tinha, para essa concentração aqui, essa é a concentração, se eu não me engano, de 1 para 1, ou seja, para cada 50, o meu gelo tinha 50% de água e 50% de CO misturado, tá? E nós fizemos 2 concentrações, uma 1 para 1 e uma outra 10 para 1, 10 moléculas de água para cada molécula de CO. Então o CO estava bem mais diluído, tá bom? Então eu tive que fazer a decomposição para cada valor de fluência, ou seja, isso aqui significa, aqui está, eu esqueci de botar, mas isso aqui está em, a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 10. 10 elevado a 10 íons por centímetro quadrado. Então, 1 10 a 10, 5 10 a 10, 10 vezes 10 a 10 já dá 10 a 11, né? Aqui já passa para 10 a 11, aqui para 10 a 12, nós chegamos até 10 a 13, 10 a 13 íons por centímetro quadrado. E aí a gente vai vendo como é que essas componentes, como é que é a dinâmica entre elas. A gente vê que a 2150, que é a interação do CO com o dangling bond, né, do OH, ela morre rapidamente. E isso é interessante pelo seguinte, você não detecta essa banda no meio interestelar. O gelo do meio interestelar não tem a componente 2150, que muitos atribuem justamente ao fato do gelo não, ele ter uma estrutura um pouco mais organizada, né, formando pontes de hidrogênio, mas a gente argumenta aqui que no nosso trabalho que a gente até fez uma conta, a partir dos resultados desse experimento, a gente estimou que no meio interestelar, essa banda, ela sumiria, desapareceria em 1 milhão de anos, numa escala de 1 a 2 milhões de anos. Tá? O que está condizente com a escala de tempo de evolução dessas nuvens. Então, quer dizer, a não ser que você
observe na direção de uma nuvem bem, digamos assim, jovem do ponto de vista de evolução dela, né, você não vai detectar essa banda 2150. Por quê? Porque os raios cósmicos, que seriam justamente o feixe de partículas que a gente está aqui, ela vai destruir, ela vai modificar o gelo a ponto de você não detectar mais essa banda. Mas aí o que acontece com o CO, né, que estava interagindo com o OH? Que a gente vê que as outras componentes, há uma subida delas, e isso eu vou mostrar nos próximos slides, a evolução da área dessas bandas, dessas componentes em função da fluência. E a gente vai ver que o CO, ele simplesmente, aqui no início, ele muda o local de interação. Ele interagia com o OH que estava solto. Quando o feixe passa e transfere energia para as moléculas se rearrumarem, o OH que estava solto, provavelmente ele fez uma ponte de hidrogênio, né, com uma outra molécula de água. E aí aquele CO que estava ali, ele deixou de interagir com um OH solto, passou a interagir com um OH ligado agora. Então, a absorção dele já vai ser em outro comprimento de onda. Então, com isso, a gente conseguiu contar uma história, né, da evolução. Aqui está, por exemplo, a água, a densidade de coluna, que é uma medida da área, tá, da banda. Nós utilizamos 2 bandas por razões de saturação. Então, no experimento 10:1, que é esse vermelhinho aqui, foi usada a banda 760 da água, que é aquela lá no lado direito, essa aqui. Tá? Porque no 10:1, a banda principal da água estava saturada. Então, a gente precisou... Essa aqui que é a 3.300, tá? Essa aqui é a 760. Então, no gelo 10:1, a água mais abundante, repare que tem 2 regimes aqui, né? Esse primeiro regime está associado justamente com essa compactação da água, que significa que o OH que estava solto, ele fica mais próximo de outras moléculas de água e passa a formar uma ligação ali. E aí a contribuição dele some rapidamente. Você ainda tem água, só que agora a molécula está absorvendo em outro comprimento de onda. Depois ele passa para esse regime aqui, que é um regime de destruição da molécula mais a desorção, né? Que quando o feixe passa, ele promove a quebra da molécula internamente. Mas as moléculas que estão na superfície, essas podem escapar, podem sair do gelo. E esse processo de saída a gente chama de desorção. Também tem um outro nome que se chama sputtering. Tá? Em inglês vocês vão encontrar como sendo sputtering. Então, esse segundo regime aqui é um regime que a gente atribui a esses processos de destruição e desorção. Não que não estejam ocorrendo no primeiro. Também estão ocorrendo destruição e desorção. Tá? Mas o que se sobressai no início da irradiação, logo no início, repare que é bem rápido, tá? Chega na escala de 10 elevado a 11 íons por centímetro quadrado. Esse primeiro regime já some, já não tem mais, porque o OH dangling bond já está fazendo ligação já. Tá? Bom, aí aqui eu vou mostrar rapidamente o que cada componente faz, né? A área integrada das bandas, essa aqui é a 2151, ela morre muito rapidamente. No gelo 1:1, então isso vai embora. No gelo 10:1 ainda tem a gente ainda consegue ver o segundo regime aqui, que é meio surpreendente, porque os dois não são iguais, tá? Mas possivelmente no 10:1 a espessura do gelo é um pouquinho maior, então isso pode ter feito alguma diferença. E olha só o que acontece com as componentes 2141 e 2138. Elas crescem no início. Isso indicou para a gente justamente que o que está ocorrendo é que o CO, a destruição também está ocorrendo, a destruição e a desorção. Tá? E a gente vai ver isso quando eu mostrar o comportamento da área total da banda. Tá? Mas, eventualmente, as bandas 2141 e 2138, elas têm uma subidinha no início por conta
acomodação do CO. Antes ele estava absorvendo lá em 21,51, porque ele estava interagindo com o Danglin Bond, agora ele está absorvendo em outro comprimento de onda. Aí ele vai fazer com que aquela componente tenha um aumento na sua área. Tá? E para tentar demonstrar isso, que uma está influenciando na outra, eu somei as duas, a 21,41 e a 21,38, e correlacionei aqui com a 21,50. Reparem que quando as duas aumentam, a 21,50 diminui. Aqui no eixo está invertido para mostrar justamente a área da 21,50 está caindo para a direita. Tá? Então, é uma correlação perfeita, pelo menos lá no início. Tá? Isso aqui não é ao longo de toda a irradiação, porque aí no final, o que acontece? Eu não tenho mais a componente 21,50 para comparar, e essas aqui começam a cair também por conta da destruição e do sputtering. Essa aqui é a 36. A 36 se deve ao CO num outro ambiente onde ele não consegue libracionar. A libração é esse movimento, né, meio de giro, não chega a ser um giro completo, mas a 36 também apresenta um ligeiro aumento que pode ser contribuição também da 21,50. Mas, preferencialmente, a 21,50 vai contribuir. Quando ela morre, quem se beneficia são essas componentes aqui. Tá? Depois eu posso falar mais qual é o ambiente que absorve em 21,41. E esse aqui é o total. Reparem que desde o início a queda, né? Se eu somar todas as componentes da banda, eu vejo que desde o início eu tenho queda, tá? Mas lá dentro você tem uma aumentando, a outra diminuindo, tem uma certa dinâmica entre as componentes. Tá? E aqui a gente consegue ver que, repare, essa diferença está justamente na espessura. A 10:1 tem uma espessura maior. Então, proporcionalmente falando, na concentração 1:1, como o gelo era mais fino, o sputtering aqui, que é justamente a desorção, ele proporcionalmente ele afetou mais o comportamento. Então, a banda morreu mais rápido do que na 10:1, que o gelo era um pouquinho mais espesso. Então, o gelo foi diminuindo, foi morrendo mais lentamente. Bom, basicamente é isso. Quer dizer, a gente poderia falar bastante sobre esse trabalho. Tá para sair um artigo com esses resultados, tá? E agora nós estamos analisando só a parte de formação das moléculas, do CO2, do metanol, que também é outra molécula que se forma na superfície, tá? Que se forma possivelmente lá no início, nessa primeira formação de água e CO2, e vai ser a continuação desse trabalho. Então, é isso aí. Vou deixar aí agora para as perguntas, para a gente poder discutir mais um pouquinho. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Eduardo. Pessoal, agora momento aí para vocês fazerem perguntas, interagirem aí com o nosso palestrante. Se vocês quiserem abrir o microfone para fazer a pergunta, fiquem à vontade. Se quiser postar a pergunta, a dúvida ali no chat, eu posso ler aqui para o professor Eduardo responder. Podem colocar aí as suas questões, suas dúvidas. Enquanto o pessoal vai escrevendo ali, queria perguntar para você o seguinte: essas moléculas, né, tal como elas são formadas nessas nuvens, né, de gás e poeira, elas possuem uma estabilidade suficiente para a formação de moléculas da vida, porque você está falando de hidrogênio, você está falando de carbono, de oxigênio. A gente pode falar que, de alguma maneira, existe a possibilidade, a partir da formação dessas moléculas, da gente, pelo menos, questionar ou se perguntar se é possível a existência de alguma forma de vida mais primitiva a partir desse resultado? Então, primeiro agradecer aí o elogio aí da Cláudia e obrigado pela audiência aí também de vocês.
Bom, quando eu fui fazer essa tese de doutorado, a ideia era essa, era tentar formar um aminoácido ali no gelo, tá? Porque até então, os trabalhos de radiólise, né, esse é o nome dado da formação de moléculas por íons, ela era muito concentrada, só tinha experimentos envolvendo íons leves, prótons, hélio, o máximo que chegava era um argônio, alguma coisa assim, mas os trabalhos eram sempre concentrados em prótons e hélio, radiação dessas moléculas por próton e hélio. E aí surgiu essa colaboração com os franceses de utilizar o acelerador de íons pesados, é um acelerador de íons pesados, justamente para a gente ver qual era o efeito dos íons. Se os íons seriam capazes, mais eficientes, de produzirem moléculas mais complexas. Tá? Bom, a gente não conseguiu chegar nesse... Obrigado, Eduardo, obrigado pela elogio. A gente não conseguiu chegar numa resposta, primeiro por conta da técnica de análise que a gente utilizou. A gente utilizava no infravermelho. A análise era feita no infravermelho, né, do gelo, das moléculas, e você tinha muita sobreposição de bandas. Então, da mesma forma que, às vezes, eu via uma banda lá, essa banda aqui pode ser de um aminoácido, mas também tinha uma molécula mais simples que absorvia justamente da mesma região. Então, não dava para a gente cravar, conseguimos produzir um aminoácido. Tá? Outra coisa que a gente viu também, com relação aos íons pesados, é que eles também são muito destrutivos. Então, da mesma forma que eles põem mais energia ali, possivelmente para formar moléculas mais complexas, eles também destroem as moléculas, né, com mais eficiência. Então, essa era uma dificuldade. Mas a ideia é essa, a ideia é tentar demonstrar, porque, veja, você encontra no meio interestelar moléculas bem complexas. Se eu não me engano, a Cláudia pode até me corrigir, acho que eu já discuti isso uma vez com a Cláudia, e ela até respondeu, não sei se foi com a Cláudia ou outra pessoa. Inclusive, ela está até com a mão levantada. Se ela quiser comentar também, fique à vontade. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que foi detectado há pouco tempo um aminoácido, né, na superfície de um cometa. Só não sei se essa descoberta já caiu. Na verdade, cometa tem espectroscopia mais fácil de fazer, né? Está perto. E, enfim, eu não me lembro exatamente qual aminoácido, porque, na verdade, eu queria, primeiro parabenizar, agradecer a palestra, foi muito interessante. Eu fiquei encantada, Eduardo, com a limpeza dos seus experimentos, sabe, com o grau de controle, a configuração toda, né? E aí, eu tenho só uma pergunta. O que de mais complexo você efetivamente identificou? Porque, detalhe, então, tem um comentário, é muito interessante você ver essa química de radicais todas se formando, né, nessas estruturas, porque os radicais, na verdade, eles são hiperreativos, então a radiação ela tem essa função de catálise, né, para colocar entidades químicas neutras que, teoricamente, não reagiriam, para reagirem e formarem coisas mais complexas. E aí, por isso que vem minha pergunta, o que de mais complexo você efetivamente... Porque eu vi várias bandas ali, você nem se atreve, eu acho, talvez, a colocar alguma identificação, né? Porque, às vezes, justamente, na espectroscopia, se vê partes de uma coisa complexa, mas o complexo em si... Eduardo, sabe o que foi? O complexo em si mesmo, ele fica meio invisível. Então, a minha pergunta é, o que efetivamente de mais complexo você conseguiu encontrar? Então, de mais complexo, a gente detectou bem no início lá dos experimentos, eram experimentos até testes, assim, nem estava valendo muito, porque a gente não tinha ainda total controle dos parâmetros, né? Qual era a espessura do gelo que a gente ia fazer. Então, o primeiro experimento a gente falou, vamos botar uma espessura grande aí, acho que foi até de água mais CO, se eu não me engano, ou água mais CO2, só que a espessura era tão grande que o íon não atravessava, tá? Ele não atravessou.
Só que, pelo fato da espessura ser grande, o sinal foi bom. O sinal ruído do infravermelho ficou bom. Aí a gente conseguiu detectar bandas bem pequenininhas e que a gente conseguiu identificar ali ácido carbônico, se eu não me engano. Um ácido carbônico, a gente conseguiu detectar. Tá? Só que a análise desse tipo de experimento ela é muito difícil, porque o que acontece com o gelo muito espesso? O fato do íon parar dentro dele e não atravessar faz com que a energia do íon, isso aí, H2CO3, exatamente, faz com que o íon varie a sua energia. Se ele para dentro do gelo, o íon vai perdendo energia até chegar a zero. Tá? E aí você mistura os regimes de interação do íon com o alvo. Você começa num regime eletrônico, interagindo apenas com os elétrons, e termina com o regime nuclear, fazendo a bagunça ali entre os núcleos atômicos. E aí, para você analisar isso, é muito difícil, é complicado. Então, por isso que esses dados a gente nem conseguiu publicar por conta disso. Por isso que depois a gente passou a fazer gelos com espessuras bem finas, da ordem de 1 micrômetro, 2 micrômetros, tá? Porque aí o feixe atravessa, e com energia praticamente constante ao longo de toda a espessura do gelo. Tá? Era um parâmetro a menos para variar. Só que aí a dificuldade está no sinal ruído das bandas, porque aí você tem muito pouco ali para você produzir e conseguir detectar uma banda de uma molécula bastante complexa. Tá? Mas, enfim, aí os experimentos eles passaram, e eu mais recentemente estou revisitando muito, esses dados aí eu estou revisitando, né? Eles não foram publicados na época, mas eram dados antigos daquela época, Sim. e que eu comecei a me concentrar mais na estrutura mesmo do CO, porque às vezes o mais legal é ver a química, realmente, o que a gente está produzindo, isso aí é legal. Mas se eu não entender ainda a estrutura, como é que o CO está se comportando ali, junto com a água, com quem que ele está se ligando, fica meio difícil você também analisar a química a partir dali. Então, nesse artigo, eu resolvi focar justamente na estrutura do CO, do gelo, como que o CO está interagindo com ao seu redor e como é que o gelo está estruturado. E aí o próximo artigo, que já está 90% escrito, está faltando justamente a parte de astrofísica, a gente vai falar sobre as moléculas produzidas, mais especificamente o CO2 e o metanol, que são as duas moléculas mais abundantes, assim, de maior interesse no meio interestelar. Sim, e metanol, quer dizer, o metanol tem algumas espécies químicas básicas, né, de cianeto de hidrogênio, o formaldeído, mas já são até mais complexos. Mas o metanol, que eu acho que tem uma certa facilidade de formação, tem trabalhos in vitro mostrando ele na síntese abiogênica de um monte de compostos de importância biológica. Açúcares, aminoácidos. Quer dizer, você nem colocou nitrogênio, né? Sua história. Ainda não. O hidrogênio, carbono e oxigênio, que já está, aliás, excelente. Parabéns, viu? Obrigado. E o metanol é assim, o CO, tu vai adicionando hidrogênio. Aí tu chega no metanol. Ok, muito obrigada. E a professora Cláudia. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? Então, uma pergunta aí para o professor Eduardo. Para a gente encerrar, então, né, se vocês tiverem ainda, podem colocar, a gente tem um tempinho. Na sua apresentação, né, a gente está aqui numa disciplina de um curso de licenciatura em Física, né, então nós temos aí vários estudantes, vários alunos que serão professores de Física, e eu acho que o teu trabalho é um exemplo muito claro, né, de como o astrofísico, como cientista, ele faz o trabalho dele ali no laboratório para tentar reproduzir um experimento e construir um modelo, né? Quer dizer, você, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, o astrônomo ele não vai olhar para o céu, né, e ficar observando ali as estrelas, né? Muitas vezes ele tem que ir para o laboratório
pensar num experimento que reproduza, né, pelo menos em condições mínimas ali, o que ele precisa estudar, né, que para ele alcançar de fato seria praticamente impossível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa questão, né, de você tentar criar um modelo ou tentar entender o comportamento né, de uma estrela ou do meio interestelar, enfim, estudando esses fenômenos a partir de experimentos de laboratório, né? Como que o nosso aluno aqui do curso de licenciatura em física, né, como que ele poderia trabalhar essas questões? Quer dizer, os resultados que você obtém em laboratório, eles são de fato, né, eles estão reproduzindo fielmente o que está acontecendo lá no espaço? Quer dizer, o erro nessas medidas, como que fica essa questão? Como que a gente poderia trabalhar isso em sala de aula? Então, isso, eu sempre tenho essa preocupação nas minhas apresentações, né? Até mesmo em eventos, eu tento puxar um pouco para a parte didática, não é só, até para mim, para eu também poder entender melhor as coisas. Eu fico pensando assim, se eu não conseguir explicar o que eu estou fazendo, é porque eu também não entendi. Então, eu puxo para essa parte mais didática, mostrando desde o início como que... Um abraço, Cláudia, até a próxima. Como que o astrônomo faz, que isso é de grande interesse meu, inclusive a gente até está fazendo aí esse trabalho na área de ensino, né? Eu, a Aline e o Paulo Vitor, de tentar mostrar como que os cientistas trabalham. Eu acho que esse é o principal exercício, vamos dizer assim, que um professor deveria fazer durante as suas aulas, mostrar para os alunos justamente o processo, tá? Às vezes, é claro que falta tempo, a gente tem que ficar, muitas das vezes a gente fica preso ao conteúdo, só que mais do que você falar o resultado, o meio interestelar é assim, assim, assado, tem gás, poeira, a temperatura é 10 Kelvin, é você mostrar como que se chegou a esse resultado, né? Como é que a gente sabe que o meio interestelar é formado de gás, tem gelo de água? É justamente isso, são as medidas, são as observações. Está vendo aquela banda ali? Ela representa a molécula de água no estado sólido, tá? Então, toda vez que eu apontar o meu telescópio para uma direção, medir o espectro da luz que está vindo dali, e eu encontrar aquele perfil de linha espectral ou de banda, eu já sei que lá tem esse tipo de coisa, entendeu? Então, esse processo do método científico, ele é bastante interessante você montar uma atividade de aula baseado no processo, do que você simplesmente montar uma aula onde você vai só falar, tá? As descobertas. É claro que, dependendo do assunto, muito complexo, você não consegue montar uma atividade dessa e aí você tem que falar, tem que dar o resultado, tá? Mas sempre procure por atividades que você consiga montar uma atividade em que você consiga mostrar o método científico, o processo de construção do conhecimento, porque isso que é o bacana, né? A gente está acostumado a ligar a televisão e ver lá, foi descoberto um exoplaneta do tamanho da Terra, numa estrela que está a tantos anos-luz. Tá, mas como? Como que o astrônomo detectou isso? Ele observou o planeta, ele viu a cor do planeta? E não, muitas das vezes as medidas são indiretas, né? A partir da luz da estrela que você detecta um sinal nela, que aí, por modelos matemáticos, você infere a presença de planetas. Eu lembro de uma técnica que eles desenvolveram lá na NASA, durante o período da missão Kepler, que através de argumentos lógicos e estatísticos, eles chegavam à conclusão do seguinte: olha, se eu detectar um certo número de planetas assim, assim, assado, de acordo com aqueles critérios, o número de planetas não, se eu detectar objetos ou sinais com essas características, só pode ser planeta. Ou seja, ele não viu, ele não detectou. A partir de modelos matemáticos, a partir de argumentos lógicos,
Aí você pode até perguntar, ué, mas existe uma chance de estar errado, de não ser o planeta? Existe, porque entra justamente a questão das incertezas das medidas, né? Toda medida tem uma incerteza. E isso tem que ficar claro, primeiro para nós, professores, né? Que existem sempre incertezas nas medidas, tem sempre uma margem para subjetividade ali na descoberta científica, tá? Para depois a gente passar isso para os alunos, porque as pessoas, o público leigo em geral, está acostumado a receber a informação do cientista como sendo, ó, é aquilo ali e está certo, não tem o que questionar, tá? E aí gera essa confusão que a gente está gerando hoje, porque a pandemia mostrou para a gente o quê? Que a ciência está sendo construída ali para fazer a vacina, né? Para pesquisar sobre o vírus e tudo mais. E como a informação está muito difundida, a gente acaba recebendo informações o mais diversas possíveis. E aí as pessoas ficam desesperadas. Pô, em quem que eu vou acreditar? Em quem que eu vou... mas é assim que é o processo científico. A gente não foi educado para ver o cientista dessa forma, como tenta, erra, até todo mundo chegar no consenso e ir para lá. Falar, o certo está aqui, tá? Então, esse processo é muito caótico. E as pessoas ficam meio que desesperadas, né? Então, a gente tem que formar os nossos alunos com essa visão da ciência, tá? De que existem as incertezas e existe sempre uma margem ali de subjetividade. Embora a única coisa que a gente tem para avançar, tanto como sociedade, como tecnologia e tudo mais, é a ciência. Não tem outra coisa, mesmo com as suas incertezas, tá? Então, é muito importante a gente ensinar esse método científico para os nossos alunos. Legal. É a coisa mais preciosa, né, que nós temos aí, segundo o Carl Sagan. O Adílio faz um comentário lá, né, legal, muitas vezes acredita-se que a descoberta é apenas por observação, ou seja, olhei no telescópio e pá, achei. Muitas vezes não aceitamos que o trabalho no laboratório é quase que 100% da pesquisa. Então, é exatamente isso, né, Adílio? Então, acho que essas considerações aí são muito importantes, porque acho que nós precisamos e temos essa responsabilidade de formar uma sociedade que sabe compreender a ciência, né, que conhece todo esse processo de construção do conhecimento científico. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, muito propício a isso. A gente precisa incentivar o ensino de ciência nas escolas, e acho que palestras, né, como a sua, mostrando como funciona a pesquisa científica numa área específica, mesmo que muitos pontos ali, muitos tópicos, a gente acaba não compreendendo especificamente, porque é um trabalho numa área bastante específica, né, um trabalho de um tema de astronomia, né, na astroquímica, que é um tema muito, muito específico. Mas, num contexto geral, né, a gente acaba reconhecendo certos pontos que levam a gente a indagar, né, a se perguntar sobre a existência de vida, enfim. E a gente reconhece que esse processo de construção do conhecimento científico é algo que vai sendo construído aos poucos, né? Eu não vou conseguir identificar a vida em outros lugares do universo de uma forma só, né? É um trabalho que você vai fazendo ali, construindo tijolinho por tijolinho, né? E é muito complexo esse trabalho todo. Bom, pessoal, então, como ninguém mais colocou ali perguntas, a gente já está com 8h59, né? A gente chegou aí no horário final. Gostaria muito de agradecer o Eduardo aí pela palestra maravilhosa que a gente teve. Eu acho que a gente acabou conhecendo coisas novas, conteúdos e conceitos novos aqui, e isso certamente vai incentivar muitos dos nossos alunos, né, e de outros participantes externos aí que assistiram à palestra, a estudar um pouquinho mais dessa área, né, que ainda já tem muitos trabalhos, mas que precisa aí da contribuição dos nossos estudantes, né. Muito obrigada. Se quiser ir fazer alguma consideração final, fica à vontade. Não, só agradecer o convite, tá? Foi muito bom apresentar esse trabalho aqui para vocês, que é um trabalho que eu já estou me dedicando há algum tempinho, tá? Que agora vai sair esse artigo.
Então, só agradecer aí pela audiência de vocês e até a próxima, né? Quando vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Pessoal, essa palestra aqui vai ficar gravada, tá? Depois a gente pode mandar para vocês o link, caso vocês queiram assistir novamente, tá? Durante as próximas semanas, a gente deve estar divulgando também os temas das próximas palestras. A gente tem palestras aí na área de ensino também. Então, fiquem atentos aí ao e-mail de vocês, sempre consultem aí a caixinha de spam, que às vezes o e-mail vai para o spam também com convite, com link, e, enfim, a gente vai estar divulgando aí ao longo das próximas semanas essas próximas palestras, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, e a gente se encontra aí na próxima palestra da disciplina, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.